Tem coisa que a gente vê na televisão e acha que é exagero de roteiro, até o dia em que o menino de rua escuta a terra chorando. Era uma madrugada abafada no subúrbio da cidade, daquelas em que o calor parece brigar com o sono. O asfalto ainda fumegava e o céu estava tão parado que nem as nuvens se mexiam. No meio disso tudo, lá estava ele, Diguinho, 11 anos mal vividos, camiseta rasgada, os pés mais calejados que alma de véio e um olhar que escondia mais passado do que futuro. Diguinho dormia debaixo de uma marquise, usando uma mochila velha como travesseiro, até que acordou com um barulho. Mas não era grito, nem buzina, nem sirene. Era um murmúrio abafado, como se a terra tivesse engasgada. Ele levantou devagar, olhando para os lados, achando que era coisa da cabeça. Mas de novo aquele som. Um gemido surdo vindo do terreno baldio do outro lado da rua. "Tem alguém aí?" ele perguntou, mais por medo do que por curiosidade. Silêncio. Mas era um silêncio que pesava, um silêncio que parecia pedir socorro. Diguinho atravessou a rua, os pés descalços, fazendo barulho na areia solta. Se aproximou do terreno e, de repente, viu um pedacinho de terra se mexer como se tivesse vida. Deu um passo para trás, assustado, mas aí ouviu de novo um som fraco, quase sem força. "Socorro!" Diguinho arregalou os olhos. Aquilo era real. Tinha alguém enterrado ali. Sem pensar duas vezes, o menino caiu de joelhos e começou a cavar com as próprias mãos. A terra estava pesada, quente, misturada com cascalho e mato. Mas ele não parou. Cava, até que sentiu um pedaço de pano, depois a ponta de uma mão. "Meu Deus do céu!" murmurou com a respiração acelerada. Era um homem enterrado vivo. E o mais assustador, ele ainda estava respirando. Diguinho gritou por ajuda, mas naquela rua deserta só o vento respondia. Então ele continuou cavando, suando, tremendo, até puxar o corpo para fora com dificuldade. O homem tossia terra, os olhos arregalados de pavor. E foi aí que ele olhou para o menino e disse com a voz rouca e fraca: "Você salvou minha vida? Eu sou milionário." Diguinho engoliu seco, mas nada, absolutamente nada, prepararia ele para o que aquele homem ainda ia revelar. O homem estava ali, estirado no chão, como quem saiu do próprio túmulo. O rosto pálido, coberto de terra e suar frio. As mãos tremiam, os olhos arregalados como se ainda tivessem presos do momento em que viu Rapá descendo pela última vez. Mas o que mais chamava a atenção era a roupa. Mesmo suja de barro e sangue seco, dava para ver que não era um qualquer. Terno caro, relógio brilhando no pulso, mesmo coberto de lama. E o sapato, ou o que restou dele, ainda carregava aquele brilho de quem nunca pisou em um chão como um do Diguinho. "Você tá bem?" o menino perguntou, quase sem fôlego. O homem tentou falar, mas só tossiu. Tossia garra, tossia lembranças, tossia medo, até que com esforço conseguiu murmurar: "Fui enterrado vivo. Alguém quis me apagar." Diguinho olhou para os lados, sentindo o estômago embrulhar. Aquilo não era filme, era real. E era com ele. "Quem fez isso?" ele insistiu. O homem apertou os olhos, como quem tenta lembrar de um pesadelo que virou realidade. "Meu nome é César Lemos. Eu sou dono de tudo isso aqui. Ninguém podia saber que eu sobrevivi." Diguinho tinha um passo para trás. Dono de tudo. Aquela região abandonada, a rua sem poste, o terreno baldio onde ele dormia escondido quando chovia. Era coisa demais para a cabeça dele entender. Mas então César segurou o braço do menino com força, uma força desesperada, e falou com os olhos arregalados:
Você me salvou, moleque. Agora a minha vida tá na tua mão. E tem gente que vai querer calar nós dois. Diguinho sentiu um calafrio subir pelas costas. O suor escorria pelo pescoço. Não era só o susto, era a sensação de que alguma coisa maior, muito mais perigosa, tinha acabado de começar. Você tem celular? César perguntou ofegante. O menino riu, sem humor nenhum. Se eu tivesse celular, estava dormindo numa cama, não um papelão. César tentou se levantar, mas as pernas falharam. Ele caiu de joelhos, como se esquecesse como era ficar de pé no mundo dos vivos. Me leva para algum lugar, qualquer lugar, antes que eles voltem. Eles quem? O menino perguntou, a voz trêmula. César olhou para os lados como se o breu tivesse olhos. Meu filho, meu sócio, alguém me enterrou achando que eu nunca mais ia sair. Diguinho sentiu o sangue gelar. Sem saber direito por que, tomou uma decisão que mudaria tudo. Estendeu a mão para o homem e disse: Vamos sair daqui, doutor, antes que a terra queira te puxar de volta. Mas o que o Diguinho não sabia era que, ao tirar César da cova, ele tinha acabado de enterrar a própria paz. Diguinho levou César para o único lugar que conhecia, um abrigo improvisado debaixo da ponte. Lá embaixo, o cheiro era uma mistura de mofo, urina velha e esperança encardida. Ele dividia aquele espaço com outros invisíveis, gente que o mundo já tinha esquecido. Mas naquela madrugada, aquele abrigo virou santuário. César, tremendo, se deitou num pedaço de colchão rasgado. As mãos ainda sujas de terra pareciam agarrar a vida com medo de perdê-la de novo. Preciso de um médico, ele murmurou. Diguinho olhou em volta. Nenhum médico ali. Só restava improviso. Pegou uma garrafa d'água velha que guardava, limpou o rosto do homem com um pedaço de camiseta e tentou acalmá-lo, como via as mães fazendo com os filhos nos ônibus. Você tá seguro agora. Fica aqui quietinho que eu vou ver o que faço. Mas dentro dele, o pânico crescia. E se alguém viesse atrás daquele homem? E se vissem ele com o tal César? E se achassem que foi ele quem fez aquilo? Voltou correndo para a rua, fuçando latas e papéis, em busca de comida, de ajuda, de um milagre. Enquanto isso, César suava frio. Cada barulho do lado de fora parecia ecoar dentro do peito. Ele revivia tudo: o golpe na cabeça, o saco preto, o cheiro da terra úmida, a voz fria dizendo: Adeus, pai. Aquela palavra, pai, repetia como faca na memória. Ele sabia quem tinha feito aquilo, mas não sabia por quê. Horas depois, Diguinho voltou com um curativo improvisado, pão amanhecido e um cobertor rasgado. Consegui isso e também isso aqui, disse, mostrando um folder molhado de uma clínica popular. César olhou para o menino com olhos marejados. Por que tá me ajudando? Diguinho deu os ombros. Porque ninguém nunca me ajudou. Eu sei como é. Os dois se encararam. Um menino sem casa, um milionário sem chão. E ali, naquele silêncio de madrugada, César contou a primeira parte do segredo. Eles queriam meu dinheiro. Mas tem mais. Tem coisa que, se eu contar, pode matar a gente. Diguinho não respondeu, mas soube naquele instante que estava envolvido numa história que ninguém acreditaria e que ainda ia ver coisa que nem o inferno explicava. O dia amanheceu como se o mundo ignorasse o que tinha acontecido. O sol batia forte no concreto rachado e os carros passavam por cima da ponte como se debaixo dela não existisse vida ou quase morte. César acordou com um susto, o coração disparado. Por um segundo achou que ainda estava enterrado. Mas não. O cheiro de sujeira, os ratos correndo ao lado, o rosto sujo do menino, tudo era real e cruelmente vivo. Eles vão procurar meu corpo,
murmurou com os olhos fixos no nada. Que corpo? Perguntou Diguinho, mastigando um pedaço de pão duro. O meu. Eles acham que tô morto. Quando descobrirem que não tô, vão querer terminar o serviço. Diguinho sentiu o estômago revirar. Era como se tivesse puxado alguém do inferno para dentro da própria casa. Mas agora era tarde. Quem são eles? Insistiu o menino. César respirou fundo, olhou para os lados e então, com voz baixa, contou. Meu filho, Henrique, e meu sócio, Otávio. Eles armaram tudo, mas não foi só pelo dinheiro. Eu descobri uma coisa. Tinha uma lista, uma vista com nomes. Gente importante, gente podre. Diguinho franziu a testa. Lista de quê? Corrupção, lavagem, assassinato. Um esquema grande, muito maior do que a minha empresa. O menino não entendeu tudo, mas sentiu o peso. Aquelas palavras tinham gosto de chumbo. Eles estão com medo de você contar? Não só medo, pavor. Porque se essa lista cair na mão certa, derruba muita gente. Deputado, juiz, empresário. Diguinho engoliu seco. E você tem essa lista? César assentiu devagar. Tá num pendrive, escondido, numa caixa de segurança. Mas agora só eu sei o código. O menino arregalou os olhos. Aquilo parecia cena de filme, mas era real. Muito real. Então é por isso que te enterraram vivo? Exato. Queriam o código, mas eu não falei. Preferi morrer. E morrer por algumas horas. Diguinho ficou em silêncio. O vento batia, levantando poeira e lembranças. Ali, sob a ponte, ele entendia que estava sentado ao lado de um homem que sabia demais e que, por isso, era perigoso demais. Você vai me ajudar? Perguntou César com a voz embarcada. Diguinho olhou para o homem, depois para o céu rachado, depois para a própria vida, que nunca valeu nada, e disse: Eu vou, mas se alguém perguntar, eu não te conheci. E naquele momento César sorriu pela primeira vez, mas o que nenhum dos dois sabia é que alguém já estava seguindo os passos deles. Enquanto os dois se escondiam debaixo da ponte, do outro lado da cidade, alguém observava uma tela de segurança. As câmeras que César tinha mandado instalar em segredo haviam sido acessadas por um rosto frio e sem expressão. Otávio, o sócio. Ele viu tudo. O menino cavando, o corpo sendo puxado, a fuga, a promessa de vingança. Enterrada viva, mas desenterrada por acaso. Otávio fechou o notebook com força, pegou o celular e fez uma única ligação. Ele está vivo. Do outro lado da linha, a voz era baixa, mas cortante como navalha. Então mata direito dessa vez. Enquanto isso, debaixo da ponte, Diguinho tentava entender o que vinha depois. Eles não podiam ficar ali. O lugar era exposto demais e César mal conseguia ficar em pé. O medo tomava conta dos dois, mas era um medo sem nome, sem rosto, e por isso mais perigoso ainda. Onde fica essa tal caixa de segurança? Perguntou o menino. Centro Velho, prédio comercial abandonado, antiga sede da minha empresa. Ninguém entra lá faz anos, mas eu tenho a chave. E por que esconder um negócio desses lá? César respirou fundo. A resposta veio lenta, cheia de culpa. Porque era o único lugar que eu achava seguro. Idiota fui eu, confiando em cobra vestida de filho. O silêncio caiu como um martelo. Diguinho pensava no próprio pai, ou melhor, na ausência dele. Nunca soube o nome, só o desprezo.
Vamos para lá então. Você tem certeza? Eles vão tentar nos achar. O menino riu, mas sem graça. Eles não acham nem a própria alma nesse bairro. Eu sei por onde ir. Pegaram uma sacola velha, botaram dentro o pouco que tinham, um cobertor rasgado, 2 garrafas d'água e o medo embrulhado em coragem. E começaram a andar. Diguinho guiando, César mancando, suando, carregando não só o corpo ferido, mas o peso de tudo que sabia. O centro era longe, quase 2 horas de caminhada. E no meio do caminho, passos ecoavam atrás deles. Olhos surgiam e desapareciam nos becos. Sombras que pareciam saber, sentir. E então, a primeira bala cortou o ar. Pá! Diguinho se jogou no chão. César caiu em cima dele, protegendo. "Corre!" gritou o menino. Mas era tarde. Alguém já sabia que o morto-vivo estava andando de novo. A bala passou tão perto que o assobio ainda ecoava no ouvido de Diguinho quando os dois rolaram para dentro de um beco. O coração batia tão forte que parecia querer fugir do peito. César gemia, ofegante, o rosto pálido de novo. "Acertou?" perguntou o menino ajoelhado ao lado dele. "Não, mas por pouco, muito pouco." O beco era apertado, fedido, cheio de lixo, mas, por algum milagre, não tinha saída fácil. Isso, por ora, era bom. Os passos pesados se aproximavam pela rua, mas não entraram no beco. Passaram direto. Quem atirou achou que tinha acertado. Mas aquilo deixava claro. Estavam sendo caçados. Diguinho, tremendo, puxou César com força, guiando pelos fundos do beco até uma grade solta. Passaram por baixo, rastejando, até sair num estacionamento abandonado. "Vamos ter que desviar pelo túnel velho", disse o menino. "Você conhece tudo isso como a palma da mão?" "Mais do que minha própria história." Chegaram no túnel, um lugar esquecido até pelo mapa. Drenagem da cidade. Fedia a esgoto e tempo, mas servia. Durante o caminho, César começou a contar mais. Otávio sempre foi ambicioso, mas nunca pensei que ele fosse capaz de enterrar alguém vivo, cortou Diguinho. E o Henrique, meu próprio filho. Dinheiro mexe com a cabeça das pessoas, mas no fundo elas só mostram o que já eram por dentro. A frase ficou pairando no ar, mais pesado que o cheiro do túnel. Quando saíram do outro lado, já estavam perto do centro velho. O prédio, uma torre de concreto abandonada, surgia entre outras ruínas de uma cidade que cresceu podre. "É ali", apontou César. "Vamos logo, antes que apareça mais gente." Subiram pelas escadas do fundo, o elevador fora de serviço há décadas. Cada degrau era um desafio para o homem ferido, e quando finalmente chegaram ao 8º andar, César parou diante de uma porta grinza. "É aqui. O cofre está lá dentro." Diguinho estendeu a mão para abrir, mas o som seco de um clique congelou o ar. Alguém já estava lá dentro. E dessa vez não era só sombra. Era um homem, de terno, armado, sorrindo. O defunto Adante chegou. A voz que ecoou naquele 8º andar abandonado não vinha de um estranho. Era familiar, íntima, doída. "Henrique", sussurrou César com a alma despencando pelos olhos. O homem de terno, com o revólver em punho e o sorriso gélido no rosto, apenas assentiu. O cabelo impecável, a postura ereta, os sapatos caros ainda brilhando no chão empoeirado. Tudo nele dizia poder, menos os olhos, que gritavam vazio. "Pai, você devia ter ficado enterrado. Seria mais digno." Diguinho se colocou entre os dois, os punhos cerrados, o peito arfando. "Ele não vai morrer de novo." Henrique deu uma risadinha debochada. "E quem é você, o novo cão de guarda?" "Bonito, um mendigo salvando o outro." César respirou fundo, tentando ficar em pé sem se apoiar.
Você tentou me matar, Henrique. O próprio pai. Porque você não era mais meu pai. Era um empecilho. Você tinha tudo para se aposentar em paz, mas resolveu brincar de herói. Aquela lista, aquele maldito pendrive. Era a verdade, gritou César com lágrimas nos olhos. Você não precisava se meter com essa gente. Eu tentei te proteger. Mentira! Explodiu Henrique avançando. Você tentou controlar tudo, sempre. Até minha vida, minhas escolhas, meus erros. Você é um tirano disfarçado de herói. O revólver tremia na mão do filho. Diguinho sentiu o ar gelar. César, com a voz embargada, murmurou: se eu morrer de novo, que seja te olhando nos olhos. Mas saiba, você já está morto por dentro. Henrique engoliu seco. A mão vacilou. E foi nessa fração de segundo que Diguinho jogou uma lata velha no chão, fazendo um estrondo. Henrique virou o rosto e César avançou. Os dois rolaram pelo chão, brigando. O revólver caiu e deslizou até perto de Diguinho. O menino hesitou. Suas mãos pequenas seguraram o peso do metal. Era frio e assustador. Dá isso aqui, moleque! Gritou Henrique, se erguendo com o rosto ensanguentado. Mas Diguinho não entregou. Apontou. Pela primeira vez na vida, alguém ouvia sua voz com medo. Encosta mais um passo e eu atiro. Silêncio. Henrique parou e olhou para o menino como quem vê um espelho sujo da própria infância. Você tem os mesmos olhos que eu quando fui jogado nesse mundo. E aí ele sorriu, lento, cínico. Talvez por isso eu odeie tanto você. Mas antes que ele pudesse reagir, outro clique ecoou. Era César, com a arma nas mãos agora, apontada direto para o próprio filho. César mantinha a arma firme, mas a alma, essa tremia como uma folha seca em vendaval. Eu te amei, Rick, mesmo quando você me odiava, mesmo quando você me traiu. Você não amou ninguém, pai. Só amou o poder. O poder me corrompeu. Mas o amor foi enterrado comigo. Diguinho ao fundo observava e sabia, aquele momento era mais do que um confronto. Era o fim de um ciclo sujo, podre, que precisava morrer para alguém renascer. Eu devia te matar, mas não vou. Henrique franziu o senho. Não, porque matar você seria repetir o erro. Eu vou fazer diferente. Eu vou te expor com tudo que eu tenho. A lista tá aqui. César puxou do bolso interno um pequeno pendrive sujo de sangue seco e terra. Henrique arregalou os olhos. Você guardou isso com você o tempo todo? Sim. Mesmo enterrado, eu sabia que um dia teria que mostrar ao mundo quem você virou. Henrique tentou avançar, mas dessa vez Diguinho foi mais rápido. Com o chute certeiro, o derrubou de novo. Agora quem manda aqui é a verdade. César olhou para o menino, pela primeira vez com gratidão limpa, como se visse ali o filho que não teve coragem de ser. E naquele instante, a polícia entrou. Diguinho havia mandado um bilhete, com a ajuda de um faxineira do térreo, horas antes. Um pedido mudo de socorro. Henrique foi algemado, olhar morto, sem reação. E César desabando no chão, enfim, chorou. A lista no pendrive era uma bomba. Nomes de políticos, juízes, empresários, até gente da própria polícia. O escândalo ganhou a mídia. Manchetes, entrevistas, protestas.
A cidade, pela primeira vez em muito tempo, parou para ouvir a verdade. César fez um acordo com o Ministério Público, entregou tudo e prometeu testemunhar. Henrique foi indiciado por tentativa de homicídio, conspiração, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Mas mesmo atrás das grades, ele mantinha aquele sorriso de quem achava que tudo ia se resolver com um bom advogado. Mas não dessa vez, porque a sociedade finalmente quis ver sangue e dessa vez queria justiça. César ficou recluso num hospital penitenciário enquanto se recuperava. Os pulmões ainda carregavam a terra daquele túmulo improvisado. Mas o coração, esse começava a bater diferente. E Diguinho? O menino seguiu com ele. Foi reconhecido como responsável pela sobrevivência de um milionário. Recebeu destaque, proposta de abrigo, mas recusou muita coisa. Eu só quero estudar e ter onde dormir. César ouviu e prometeu mais. César levou Diguinho para sua antiga mansão, mas ao chegar lá, olhou para as paredes frias, para o mármore limpo e vazio e sentiu um nojo. Aquela casa não era um lar, era um mausoléu de luxos inúteis. Vamos recomeçar em outro lugar, disse ele ao menino. E assim fizeram. Foram morar num sobrado antigo da Zona Norte, pequeno, mas com cheiro de comida quente e alma viva. Lá, Diguinho ganhou um quarto só dele, um armário, um par de tênis novo, mas mais que tudo, ganhou um nome no registro escolar. Diguinho não, né? Disse César. Como é seu nome de verdade, menino? O garoto hesitou. Daniel. Então que o mundo conheça Daniel, o menino que me desenterrou da morte. César começou a escrever um livro, um testemunho, chamado Enterrado Vivo. Relatou tudo: a corrupção, o crime, a traição, mas principalmente a redenção. E dedicou o livro a Daniel. A história viralizou. Editoras se engalfinharam pelos direitos. César doou metade dos lucros para abrigos de crianças em situação de rua. A outra metade foi usada para abrir a primeira escola noturna no centro da cidade, só para jovens como Daniel. Nome da escola? Instituto Diguinho de Esperança. E lá, na inauguração, de paletó barato, Daniel discursou: se eu encontrei alguém enterrado, foi porque eu já sabia como é se sentir morto por dentro. Mas agora, eu só quero viver. Henrique pegou 18 anos e não recorreu. No julgamento, permaneceu calado. Mas num bilhete enviado a César, escreveu só uma frase: perdoa quem te enterrou, porque o que eu enterrei mesmo foi a criança que fui. César leu e chorou, mas não respondeu, porque agora ele tinha outro filho. Daniel crescia, rápido, coração forte, mente afiada, se destacava na escola e, mais do que isso, inspirava a outros. César o adotou oficialmente, assinou o papel com mãos trêmulas. Agora você é Daniel Lemos. Mas posso continuar sendo Diguinho também? Ele perguntou. Pode, porque agora você é quem quiser ser. Anos depois, Daniel virou advogado, especializado em justiça social. Visitava os becos onde cresceu, levava cobertores, comida, mas principalmente esperança. Se eu conseguir sair, você também consegue, dizia para os meninos sujos que enxergavam nele um milagre de terno. E César, já velho, usava bengala, mas fazia questão de ir nas palestras do filho. Sentava na primeira fila e chorava, sempre. Esse menino me salvou do mundo e de mim mesmo. A imprensa o chamava de herói, mas Daniel recusava elogios. O verdadeiro herói é aquele que escolhe não enterrar ninguém, mesmo quando tem raiva. Na inauguração da nova ala do Instituto, em homenagem a César, uma frase ficou gravada na parede.
Às vezes, é preciso morrer para finalmente nascer. César, emocionado, leu a frase, apertou a mão do filho e cochichou. Eu só renasci porque você cavou com as mãos e com o coração. Hoje, pouca gente sabe que Daniel foi menino de rua. E menos ainda sabem que um dia ele cavou com as mãos um homem milionário de dentro da terra. Mas se você perguntar para ele, vai ouvir. Eu não salvei ele, a gente se salvou juntos. E se perguntar para César, já de barba branca, sorriso leve e olhar sereno, ele diz: tem vida que a gente enterra por erro, mas tem outras que a gente desenterra por milagre. E é por isso que eu digo, meu filho, tem história que começa com morte, mas termina com renascimento. Agora me diga, você acreditaria se eu dissesse que foi tudo verdade? Pois foi. E se você é dos que gostam de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Se não vai perder o próximo causo. Até a próxima, do seu vovô rico.